Mesmo que você não se considere uma pessoa tão criativa assim, é importante saber que ela pode ser trabalhada e melhorada na sua vida. Mas antes, eu quero te mostrar os 4 passos, de como funciona o processo criativo. E antes de entrar no processo criativo propriamente dito, eu vou falar um pouquinho sobre a criatividade. Primeiro que se você não se considera uma pessoa muito criativa, a boa notícia é que ela pode ser aperfeiçoada com a prática. Existem técnicas, metodologias, ferramentas que ajudam a gente a desenvolver melhor a criatividade. E a criatividade tem a ver com isso também, de enxergar coisas antigas, coisas existentes de outras maneiras, não necessariamente e criar coisa totalmente nova. Tem uma frase lá no finalzinho, que é do próprio Mike Vance, que fala que a criatividade é a criação do novo e o rearranjo do velho também. Então, não necessariamente criarmos ali coisas novas, mas adaptarmos o que já existe, o que já conhecemos e buscar soluções diferentes com o que já conhecemos. Normalmente surge de uma explosão de informações. Muitas vezes ela vem do nada, a criatividade é uma ideia diferente, ela vem do nada, quando menos esperamos, e frequentemente se origina de um problema. Tá? Nem sempre ela vem ali bonitinha, Então nem sempre vem embrulhada de presente, como a gente diz, às vezes vem como um problema mesmo. Tá? Então o problema nos faz sairmos da zona de conforto, pensarmos em soluções diferentes, em uma solução para aquele problema e aí a gente corre atrás, de nos tornarmos ali mais criativos. Então essas são características importantes aí para a criatividade. E agora vamos entrar então no processo criativo. Vou falar 4 etapas aqui, 4 passos do processo criativo. Primeiro, que é a preparação. Como nós vamos preparar esse processo aí. Segundo, a incubação. Terceiro, que é a fase da iluminação. E por fim, a verificação. Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A preparação é aquela questão de entender o problema, a fase que nós vamos mergulhar no assunto ali, naquela situação, naquele problema, para investigarmos, coletarmos informações, as informações relevantes, para a gente poder entender e pensar em coisa, numa solução ali. Então algumas armadilhas, o pensamento funcional e a autocensura e a autossabotagem também, aquela vozinha do interior, ela confina nosso espírito criativo aos limites que consideramos aceitáveis. Então, muitas vezes, essa forma de pensar, não, só dá para fazer assim, já barra logo de início. Tá? Tem uma frase muito conhecida também do Mark Twain, que é: o homem com uma ideia nova é um excêntrico até essa ideia se tornar famosa, até obter sucesso. Bom, aí a gente entra no segundo passo, que é a incubação, que é o trabalho da mente, fazer associações, fazer conexões com o que já existe, com o que já vivenciamos, com o que já vimos, com produtos e serviços similares. Essas conexões são importantes. Se a preparação exige trabalho, a incubação, que é essa fase, ela é mais passiva. Então, boa parte da incubação acontece na área nobre da mente, no nosso inconsciente. E nesse inconsciente nós podemos dormir sobre o problema, como se diz. Tá? Que é a fase que pensamos, estudamos o assunto e vamos relaxar, vamos dormir, tomar um banho, naquele momento sai um pouquinho do escopo ali do problema, vai se distrair, sai com os filhos, com a família, dá uma volta, para pensar depois melhor, tá? Então esse ponto aí de relaxar um pouco, tá? E as técnicas de criatividade, elas são eficientes nessa etapa também, que dá uma distraída, e mesmo assim focando de certa forma no problema. Aí a gente entra na terceira etapa, que é a etapa da iluminação, tá? Que é dar significado para as coisas e para os pensamentos. Depende dos estágios anteriores, e esse é considerado como um momento longamente perseguido aí por vários, aquela sensação de ahá, encontrei o eureka lá. Então essa fase de iluminação, quando nos distanciamos um pouco do problema, vamos tomar um banho, sai de férias, dá uma relaxada, vai dormir, sai com os amigos para dar umas risadas, tal, e de repente vem aquela solução, aquela ideia na mente. Então esse é o momento, esse é o momento da iluminação. E sobre a eureka, tem uma história bastante conhecida aí, de um cientista, um filósofo grego, Arquimedes, de Siracusa, onde o rei Eirão, estava buscando ali uma forma de identificar se aquela coroa dele era realmente de ouro puro, se a coroa era de ouro mesmo. Bom, e aí, sabendo da dificuldade na época, de encontrar, de saber isso daí, porque ele teria que derreter a coroa e tal, então ele chamou
O Arquimedes, né, que era um cientista famoso, conhecido na época, né, isso eu estou falando coisa de 200 anos antes de Cristo, né, coisa muito antiga. E então o Arquimedes, né, começou a analisar isso. Só que na época, né, ele já sabia, né, que para identificar se a coroa era realmente de ouro, ele precisava saber a densidade, precisava calcular a densidade, precisava identificar a densidade dessa coroa aí, para comparar com a densidade que ele já conhecia do ouro. Já sabia qual é a densidade do ouro, mas precisa saber a densidade. E a densidade, ela tem uma forma bastante específica, né? A gente precisa do peso e do volume. É calculado em quilogramas por metro cúbico. Então, o peso da coroa, media lá, era fácil. Agora, para saber o volume da coroa. Então, só tinha uma forma na época, que era derreter a coroa e calcular o volume, né? Qual né, o espaço ali ocupado, o volume daquela coroa. E não podia derreter a coroa do rei, né? Para saber se era de ouro realmente. Então, como fazer para descobrir isso daí? Então, ele mergulhou naquele processo de preparação, né? Entendeu o problema, ficou pensando, fez os cálculos dele, né? Ele era um cientista renomado na época, tá? E aí, no momento, né, que ele estava mais distraído, né, no momento lá do banho, diz a história que ele estava na banheira, né, e aí ele pensou, teve uma sacada, certo, de arrumar um jeito de medir a densidade. Né? Na verdade, ele precisava calcular o volume. Então, como calcular o volume da coroa se na época ele não tinha um sistema mais prático, além de derreter? Então, ele entendeu, né, quando ele entrou na banheira, a água subiu, né? Estava ali na borda já. Quando ele entrou na banheira, a água, né, subiu na banheira, transbordou ali e a água começou a cair. E ali, naquele momento, ele teve uma sacada. Ele teve a sacada que ele poderia colocar a coroa num recipiente com água e o volume de água que sair representava o volume né, que existente ali na coroa. Era o mesmo volume proporcional. E essa foi a sacada dele, né? Ele diz a história que ele gritou Eureka, né? Que significa achei, né? Descobri, e saiu gritando lá pela rua, né? Diz a história que foi pelado, não sei de fato, né? A gente não sabe, mas que ele aí voltou lá no rei e contou a descoberta dele de uma forma, né, mais prática de identificar. E aí ele já tinha, então, para calcular a densidade, ele tinha o peso, né? Que isso já era conhecido. Então ele arrumou uma forma de calcular o volume da coroa, né, do rei sem derretê-la, né, medindo ali pelo mergulho e calculando o volume do líquido que saía, né, proporcional. Então, essa foi uma sacada aí bastante conhecida, né, que fala Eureka, Eureka, e representa aí essa etapa, né, do processo criativo, que é a da iluminação. Aquele momento exatamente que o cérebro está trabalhando, né, está borbulhando ali e até a ideia, né, surgir no inconsciente, né, na mente. E a última etapa, que é a verificação, que é a etapa que a gente vai colocar em prática, verificar se aquela ação, se aquela ideia realmente funciona, né? Transformar a ideia em prática. Então é colocar aquilo para funcionar e ter prova ali, né? Funcionar, né? Praticar aquilo para ver se realmente resolve o problema que foi iniciado lá no começo.